O que o Brasil pode aprender com o cinema da Coreia do Sul? O que é que eu faço quando eu me canso de ver filmes? Dá mesmo pra dizer que toda arte é política? E, afinal, o diretor é mesmo o verdadeiro autor de um filme? Essas são perguntas que vocês me enviaram e hoje eu vou responder elas e muitas outras questões que vocês levantaram pra mim. Então vamos lá para mais um vídeo de perguntas e respostas. Nathan Neri, conta pra gente um filme que você assistiu em família e que tinha uma cena tão constrangedora que ninguém conseguiu se olhar depois. Eu não lembro de ter acontecido alguma coisa exatamente desse jeito que você descreveu, mas eu tenho sim uma memória bem constrangedora de quando eu era mais pequeno. Eu tava vendo um dia o DVD de A Senha Swordfish e eu tava com o meu irmãozinho pequeno do lado, ele era muito criancinha. E aí tem uma cena em que a Halle Berry aparece simplesmente com os pés de fora. E aí na hora eu entrei em pânico, né, porque eu tava com o meu irmãozinho pequenininho do lado e aí eu pensei, putz, se meus pais passarem agora, eles vão olhar o meu irmãozinho pequeno vendo o filme comigo e vão achar que eu tô passando coisa indecente pro meu irmão. Entrei em pânico, só que o que eu fiz em vez de, sei lá, desligar a televisão, coisa que minha reação foi pausar o filme. Eu pausei o filme. E aí pronto, ficou lá a Halle Berry permanentemente na tela assim, com os peitos de fora. Ou seja, eu só fiz a situação ficar pior. Eu acho que meu irmão nem se lembra disso, porque ele era muito pequenininho. E aí depois que eu percebi a minha burrada, eu decidi... Aí eu realmente, tipo, avancei para outras cenas e aí eu continuei vendo A Senha, Swordfish, mas esse é um que me marcou muito pelo pânico que me deu e pela burrice que eu fiz. Porque eu fiz exatamente o oposto do que eu deveria ter feito e fiquei lá expondo meu irmão à nudez de forma desnecessária. Fegolart, quando se fala em estudar cinema, costuma-se incluir clipes de música? Quais clipes mais te marcaram? Olha, é uma boa pergunta, porque pelo que eu lembre das pessoas que eu conheço que estudaram cinema, por exemplo, na faculdade, eu não lembro delas estudarem videoclipes, né? Eu não fiz cinema, né? Eu fiz jornalismo. E também quando eu sei de cursos sobre estudar cinema, curso de crítica, eu não lembro também de ver esses cursos falando sobre videoclipes. Mas eu acho que é, sim, um tema interessante e que tem muita intersecção com o cinema, especialmente, não só porque é uma obra, uma arte audiovisual, né? Mas também porque a gente tem um grande histórico também de cineastas famosos que trabalharam fazendo videoclipes, né? Então, o primeiro que me vem à mente é o clipe de Bad, do Michael Jackson, que foi dirigido pelo Scorsese. O David Fincher tem um longo histórico, dirigiu vários videoclipes para Madonna, para Michael Jackson também, para os Rolling Stones. O Paul Thomas Anderson é outro que também vive dirigindo videoclipes, especialmente para a banda Haim. Então, eu acho que tem uma intersecção sim fascinante, até porque se a gente quiser estudar esses cineastas, a gente também pode pegar os clipes deles, né, e tentar analisar, será que a gente consegue reconhecer algumas assinaturas desses diretores nesses clipes? O que tem a ver com as sensibilidades deles? Será que eles conseguiram se adequar bem à proposta do videoclipe? Eu acho um tema fascinante, mas eu confesso que eu nunca cheguei a fazer muito desse estudo, sabe? De pegar os clipes desses cineastas e ficar estudando, mas acho que é um tema muito, muito bacana e que um dia eu acho que eu ainda vou dar uma aprofundada maior. E para responder a sua pergunta sobre clipes que me marcaram, né, eu tenho uma resposta que é um dos clipes que mais me marcou, que é o de Californication, do Red Hot Chili Peppers, que passava direto na MTV quando eu era criança, eu via muita MTV quando eu era criança. E aí quando surgia esse clipe na televisão, eu lembro que as primeiras vezes eu ficava fascinado, porque ele simula um videogame, né? E depois de ver várias vezes eu decidi que toda vez que passasse o clipe de Californication, eu ia pegar meu controle de videogame e aí eu fingia que eu tava controlando os personagens do clipe de Californication. Eu lembro que eu me divertia toda vez, então esse é um que me marcou muito. CG Gabriel. Recentemente andei maratonando vários vídeos do canal e reparei que você já gravou vídeos em diversos formatos diferentes. Dentro de estúdio, em áreas externas, com diferentes jogos de câmera, narração em off, dentre outros. Qual desses estilos você mais gostou? Tem em mente algum novo formato de gravação que gostaria de nos apresentar nos futuros vídeos do canal? Fico muito feliz que você tenha maratonado vários vídeos, inclusive vídeos antigos do Entre Planos, porque realmente, se vocês acompanham esse canal há muito tempo, vocês vão lembrar que lá no comecinho do Entre Planos eu ainda estava tentando encontrar meio que o estilo, né, do canal, meu estilo de fazer vídeos, e aí eu explorei diferentes alternativas. Gravei aqui nesse cenário, mas também gravei vídeos em áreas externas, né, eu gravei no Cine Brasília, por exemplo. Depois de explorar um pouco esses diferentes formatos, eu acabei descobrindo o formato do vídeo ensaio, decidi fazer o formato do vídeo ensaio, que é esse que fica a minha narração em cima das imagens dos filmes, e aí eu me apaixonei, e aí eu decidi que, pronto, é aqui que eu me encontrei. E de fato foi o formato que fez o Entre Planos ficar mais conhecido, né? Foi a partir daí que o Entre Planos começou a bombar mais e encontrar mais público. E eu adorei explorar todos esses outros formatos,
mas realmente o que eu mais gosto de fazer é o vídeo ensaio. Ele é onde eu sinto que eu consigo trabalhar melhor as minhas melhores habilidades como alguém que escreve, mas ao mesmo tempo que também quer exercer a sua voz de forma, né, vocal mesmo. Eu acho que eu gosto mais de como o formato do vídeo ensaio, quando eu fico mostrando as imagens dos filmes, acho que eu crio uma imersão maior para o público nesse conteúdo dos filmes, né? Do que necessariamente ficar olhando para minha cara o tempo todo. Então, eu acho que é algo que fica melhor para o público, eu acho que é um formato que me permite me expressar melhor, do meu estilo, do jeito que eu gosto de me expressar, e o resultado foi isso, que fez o canal ficar conhecido, né? Então é com certeza o formato que eu mais gosto. Lógico, eu ainda gosto de fazer vídeos em que eu apareço em câmera, como os vídeos de perguntas e respostas, ou então, às vezes, alguns vídeos de listas, como o vídeo da semana passada, que foi uma lista com referências mega específicas que eu adoro ver no cinema, né? Então eu ainda acho muito divertido também aparecer em câmera, ter esse cara a cara com vocês, né? E por isso que eu nunca abandono esse formato, mas ao mesmo tempo eu realmente sinto que o meu ponto forte mesmo é o vídeo ensaio, onde eu sinto que minhas habilidades se expressam da melhor forma possível. Claro, pode ser que no futuro eu pense em outros formatos e esses novos formatos venham os meus favoritos, mas por enquanto eu não penso ainda em mudar muito não. Eu realmente gosto muito desses dois aqui. O vídeo ensaio e aparecer na câmera assim para conversar um pouquinho com vocês. Leandro ADV Carreira. Você já ficou cansado de assistir filmes? O que você faz para voltar a gostar? Sim, eu fico cansado de ver filme constantemente, porque é o meu trabalho, né? Por mais que você goste do que você faz, trabalho é trabalho. Então, sempre vai ter um componente de obrigação, de responsabilidade, que impede aquilo de ser 100% curtição, leveza, hobby, né? Então, por conta disso, muitas vezes, ver muitos filmes acaba sim também trazendo esse lado de um pouco de cansaço mesmo, né? Porque eu tô fazendo aquilo também pela minha profissão. Lógico, uma profissão privilegiadíssima que eu amo exercer, mas ainda é trabalho. E tem um período do ano em que eu sinto isso muito mais forte, que é a época do Oscar, no iniciozinho do ano, né? Porque, como vocês já sabem, todo ano eu me desafio a tentar ver todos os filmes indicados em todas as categorias do Oscar, e isso geralmente dá uma média de 54, 55 filmes. E beleza, quando saem os indicados, eu já vi uma boa parte dos indicados, então eu não tenho que maratonar 54 filmes, mas ainda assim eu tenho que maratonar uns 30 filmes num espaço curto de algumas semanas, então aí é quando eu faço as maratonas que mais me deixam exaurido. Sério, depois de uma maratona do Oscar eu preciso passar pelo menos uns 4, 5 dias sem assistir nada. E ao longo do ano também eu tenho que acabar fazendo algumas maratonas, né? Seja de série para fazer algum vídeo, ou então maratonar alguns filmes para produzir conteúdos para uma lista, por exemplo. E aí sim, quando é muito intenso, bate um cansaço. Você pergunta, o que você faz para voltar a gostar? Eu nunca deixo de gostar, essa é a verdade. Mas eu preciso só de uma pausa, de um repouso. E aí eu preciso de uns 3, 4 dias sem assistir nada. E aí eu começo a sentir saudade e eu volto. E que bom que eu volto, né? Porque é tão gostoso fazer isso como profissão. Então, rola um cansaço, mas eu sempre volto e volto feliz. Isaac Ferraz. Você também ama edits? Os vídeos curtos com recortes de filmes, falas e músicas, eu adoro. Então, pra quem não sabe do que ele tá falando, é porque, especialmente agora com o TikTok, eu tenho visto muito isso, que são uns vídeos curtos que são realmente alguém que pegou trechos de um filme e meio que fez uma montagem, né, de algumas cenas, colocou uma música em cima, às vezes até mexe um pouco na saturação, coloca uns efeitos especiais e tal. São meio que essas edições, né, pra mostrar filmes ou séries, e isso começou a aparecer pra mim no TikTok e eu achei interessante, porque especialmente começaram a surgir alguns edits de filmes que eu nunca ouvi falar na vida e que me captam muito por imagens impressionantes, né? Então eu vi, por exemplo, um edit desse no TikTok com trechos de um filme dirigido pelo Saul Bass, que é um grande designer gráfico do cinema, né? Eu não sabia que ele tinha dirigido um filme. E ele fez um filme chamado Fase 4, que é com umas imagens muito estupendas, assim, de fantasia e talvez ficção científica. E essas imagens me capturaram porque eu vi elas num edit. E aí eu, nunca vou falar desse filme, aí eu anotei pra ver na minha lista. Ainda não assisti, mas vou assistir em algum momento. Tem outros também, teve um filme japonês que apareceu pra mim, que é o The Great Yokai War. E também tem um filme de anime que eu não conhecia e que também entrou na minha lista só por conta de um videozinho desses curtos, que é o Vampire Hunter D, que também agora tá na minha lista pra assistir. E são todos eles
me captaram por conta disso, por conta desses videozinhos de TikTok curtos que mostraram umas cenas muito impressionantes e me chamaram a atenção. Então eu acho interessante, lógico, o visual não é tudo numa obra, né? Mas já foi suficiente pra conhecer, ouvir falar de obras que eu nunca tinha ouvido falar na vida e me deixar interessado em vê-las. Então eu tô achando bem interessante essa onda de edits no TikTok. Matheus Martins. Como você equilibra a linha editorial do Entreplanos entre o seu gosto pessoal e o que é necessário para manter o canal financeiramente viável? Eu gostei muito dessa pergunta, porque realmente é uma questão que eu preciso ficar equilibrando constantemente, mas não com tanta dificuldade assim, porque o que acontece? Desde o começo do canal eu sinto que eu queria fazer vídeos que fossem para traduzir a minha empolgação e os meus interesses e refletir isso pro público, né? Então, o meu norte sempre é as coisas que me interessam e que me deixam empolgado. Seja empolgado para falar bem ou empolgado para falar mal. Muitas vezes as coisas do momento, talvez os assuntos, os filmes do momento, não necessariamente me empolgam o suficiente para eu falar, mas às vezes tem um filme mais antigo que me empolga, né? Então, eu sempre tentei fazer isso, fazer com que o canal soasse muito autêntico por trazer as coisas que me interessam naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto sim de falar de coisas do momento, né? Porque eu tô também antenado com filmes de agora e muitos deles me empolgam, né? E por isso que às vezes eu faço conteúdo sobre séries que estão estreando agora, filmes que estão estreando agora. Mas se eu faço isso é pela minha empolgação e não porque eu acho que é isso que o algoritmo quer que eu faça. Porque desde o começo do canal eu sempre tentei fazer as coisas assim, sabe? Fazer de um jeito que me empolga, mas não priorizando o algoritmo, colocando o algoritmo num pedestal e, né, me ajoelhando pro algoritmo, porque senão eu sinto que eu estaria fazendo muito mais pensando em números e eficiência e audiência e não pensando no que realmente me entusiasma, né? E no final das contas eu sinto que se muitos de vocês gostam de acompanhar esse canal é porque vocês sentiram que ele tem alguma coisa de diferente e de autêntico, né? E é essa autenticidade que eu não quero perder só tentando caçar o algoritmo. Então, é isso. Eu tento fazer o que é do meu gosto pessoal mesmo, só que o meu gosto pessoal também muitas vezes calha de falar sobre coisas do momento e que fazem certos vídeos bombar e acabar dando um AdSense melhor e tudo mais, um retorno financeiro legal. Então, eu acho que isso acaba vindo como uma consequência, mas eu não fico necessariamente pensando, ok, qual é o próximo vídeo que eu vou fazer para bombar e ganhar mais dinheiro? Não. Isso é em segundo plano. Realmente o principal para mim é o que eu vou fazer que vai me fazer me sentir empolgado e que vai criar um conteúdo bom e informativo e com reflexões, e o resto é consequência. ShadowRX74 e Parker DS perguntam como anda a minha jornada do Tokusatsu. Minha jornada com o Tokusatsu continua muito empolgante. Bom, como vocês viram naquele meu primeiro vídeo sobre o início dessa minha jornada no mundo do Tokusatsu, eu comecei a ver 3 séries clássicas, né? E dessas 3 eu já terminei 2, que é Zyuranger e Kamen Rider, tanto que eu já fiz vídeos sobre cada uma delas, vão lá conferir depois, caso vocês ainda não tenham visto. E ainda falta terminar a terceira série clássica que eu comecei, que é a série original do Ultraman, que eu acho que eu já vi mais ou menos 2/3, eu tô vendo bem devagarzinho, mas essa é a próxima, e aí quando eu terminar de ver a do Ultraman, eu vou ver Shin Ultraman, o filme do Hideaki Anno, e pode apostar que eu vou fazer vídeo, sim, sobre Ultraman e sobre Shin Ultraman. Mas além disso, eu também quis ver como tá o Tokusatsu atual, então eu comecei a assistir 2 séries do momento, né? Eu comecei a ver o Super Sentai mais recente, que é o Osama Sentai King Gojo, que inclusive tá aparecendo aqui no canal pela 3ª semana consecutiva, porque eu já citei ou mostrei King Gojo nos 2 últimos vídeos também, né? E eu também tô vendo o Kamen Rider atual, que estreou só, sei lá, 3, 4 semanas atrás, que é o Kamen Rider Gotchard. E eu confesso que tá rolando um certo estranhamento, porque esses tokusatsu de hoje, eles são bem diferentes dos clássicos que eu tava assistindo, né? Em termos de estrutura narrativa, por exemplo, agora eles tentam criar uma história que realmente é serializada, que vai se prolongando ao longo dos episódios, em vez de fazer histórias isoladas, né, e episódicas, como era antigamente. Tem a questão dos efeitos digitais, que são muito proeminentes, né? E tem também um certo tom mais infantil. Não que os tokusatsu antigos não fossem infantis, eles sempre foram feitos para criança, né? Mas eu sinto que dessa vez eles realmente trazem um pouco mais umas atuações um pouco mais caricatas, o uso de um humor um pouco mais infantil mesmo, assim, e não de uma forma pejorativa, mas é só
um estilo um pouco diferente comparado com os clássicos que eu tava vendo. Então, acho que tá rolando um período de adaptação ainda, mas eu não quero também julgar logo de cara, até porque eu tô vendo o King Godzilla tá tipo na metade e o Kamen Rider Gotchard acabou de começar, então eu prefiro esperar terminar essas séries pra então fazer algum julgamento de valor, mas tá sendo interessante. E voltando pros clássicos, as minhas próximas séries antigas que eu quero ver são de Super Sentai eu quero ver Liveman e de Kamen Rider eu quero ir pro Kamen Rider Black, que é super clássico aqui no Brasil e eu não assisti. Então sim, minha jornada de Tokusatsu está indo muito bem, obrigado, e está sendo muito empolgante, eu tô adorando ver essas séries. Débora Bizarria pergunta, o que você acha de quem diz que toda arte é política? Eu acho que essas pessoas estão corretíssimas, sim, toda arte é política. E veja bem, eu não tô falando de política partidária, eu tô falando de política no sentido mais amplo do negócio mesmo, que é como a gente quer que a nossa sociedade seja estruturada, como a sociedade funciona, como o governo opera e todos esses elementos de convivência em humanidade. Porque todo mundo tem suas próprias crenças de como o mundo deve operar dentro das suas sociedades, não é? E por mais que você ache que é uma pessoa apolítica, não, você não é. Só de você ter alguma opinião referente a como a gente vive, você já tem uma posição política. Se você acha que o capitalismo funciona, pronto, você está tomando uma posição política. Se você acha que mulheres devem ter o direito de votar, você está tomando uma decisão política. Se você acha que crianças têm o direito de alimentação, moradia básica e tudo mais, você está tomando uma posição política. Então é isso. Você pode até achar que não tem política dentro de você? Tem sim. Basta você ter alguma opinião sobre como as coisas devem acontecer na nossa sociedade. E aí, se você é artista e cria uma obra, você vai inevitavelmente transmitir a sua visão de mundo, logo a sua visão política, naquela obra de arte também. Não precisa ser de forma explícita, mesmo que você não tá falando lá de forma explícita os seus ideais políticos, você vai estar colocando lá todo o seu viés, né, a sua experiência de mundo e refletir de alguma forma qual é a sua visão política. Então não importa se um artista acha que a obra dele não é política ou se ele quer que a obra dele não seja política, isso é impossível de acontecer. Sempre vai ser político. E é importante a gente debater isso porque hoje em dia eu vejo muita gente falando, não, porque hoje em dia eles querem enfiar política em todos os filmes e séries, porque não devia ter política aí nesses filmes e nessas séries, ou então, no meu tempo que era bom, porque no meu tempo os filmes e séries não tinham política. Mas isso tudo é uma ilusão. Sim, obras antigas tinham sim política. Se um filme retratava alguma etnia de forma estereotipada, aquilo era uma posição política. Se ele retratava de forma favorável o exército, isso é uma posição política. Se ele retrata uma estrutura de governo de forma desfavorável, é uma posição política. Se o filme mostra os personagens sofrendo com a estrutura social na qual eles vivem, isso é uma posição política. Então quando eu vejo gente dizendo, não, porque antes não tinha política e agora eles estão querendo enfiar política em tudo, não é que antes não existia política. Existia sim, só que provavelmente eram políticas que refletiam a sua visão de mundo, que estavam em acordo com o que você acha que deveria acontecer. Você achava que aquilo era o normal, como as coisas deveriam ser, qual é o estado natural do mundo. Só que não é assim que funciona. E aí quando os tempos mudam, novas vozes começam a se expressar através de filmes e séries e trazer novas ideias com as quais você não necessariamente estava acostumado, você começa a olhar isso, essas visões de mundo que se chocam com a sua, e você pensa, não, peraí, isso aí é política, isso aí não pode acontecer não. O que tinha antes não era política, isso aqui era o mundo real, isso aqui é como as coisas deveriam acontecer, agora isso aí é política. Não, tudo isso é política. Acontece que você está entrando em choque com uma visão de mundo política que não é a sua. Então é por isso que, sim, todo filme, toda série, toda arte é política. Lógico, isso é um assunto muito mais complexo, né, para explicar por que e como cada coisa pode ser uma reflexão de uma visão política, só que isso é um debate muito grande e aqui eu tô ainda numa parte mais superficial e passando mais por alto nesse tema, mas, de forma resumida, essa é a minha visão sobre esse tema. Latveria Cinema, como você se sente tentando acabar com a carreira do Zack Snyder sem motivo algum? Opa, uma perguntinha com hate, gostei, hein? Um pouquinhozinho de ódio, né? É raro eu trazer essas perguntas aqui pro Perguntas e Respostas, mas vamos lá. Pra quem não sabe do que essa pessoa tá falando, é porque recentemente eu fiz um vídeo pra criticar a presepada de marketing do Zack Snyder com o filme dele, Rebel Moon, né, e como ele tá meio que banalizando a ideia da versão do diretor, né, e é um vídeo que eu passo, 20 minutos descendo pau nessa história aí do Zack Snyder. E eu não cheguei a ler muitos comentários de fãs do Zack Snyder nesse vídeo, eu vi mais gente falando, cuidado com os fãs do Zack Snyder, mas os próprios fãs do Zack Snyder eu não vi tantos naqueles comentários, mas aparentemente talvez essa pessoa ficou um pouco doída. E assim,
Vamos lá, eu tô tentando acabar com a carreira do Zack Snyder? Lógico que não, né? Pelo amor de Deus, é isso que me cansa um pouco hoje em dia, né? As pessoas não sabem lidar com a ideia da crítica, então acham que pelo fato de eu estar criticando o Zack Snyder por uma questão de como ele faz marketing dos filmes dele, a pessoa pode achar que eu tô querendo acabar com a carreira do Zack Snyder. Pelo amor de Deus, eu não quero acabar com a carreira de ninguém. O cara fica aí fazendo os filmes dele, eu vou reagir aos filmes dele, vou criticar quando sentir que for necessário criticar, e vou continuar fazendo isso, mas isso não quer dizer que eu quero que acabe a carreira dele, né? Então, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de discernimento das coisas e um pouco mais de maturidade, né? Eu não tô tentando destruir ninguém. E assim, cá entre nós, o próprio Zack Snyder tem mais chance de acabar com a carreira dele do que eu, então vamos ficar de boa. O Gabriel Ritter pergunta: Max, o que você acha da teoria dos autores? Você concorda que o diretor é o autor de um filme? E tem outra pergunta que chegou que tem muita relação com essa, que eu vou mostrar aqui também, que é a do Régio do Rodízio. Um diretor precisa saber de todas as áreas de uma produção ou a equipe dá uma colaboração em cada parte da produção? Cenários, cores, sonoplastia. Já ouvi falar que muitos elementos bons de alguns filmes não vieram dos diretores, mas que eles acolheram de outros membros, como diretores de fotografia e outros. Até onde vai a identidade do diretor? Ok, vamos lá, essa vai ser uma resposta um pouco mais longa. Para quem não sabe o que é a teoria dos autores, eu vou falar bem resumidamente aqui. Durante muito tempo, especialmente depois que se instituiu a indústria do cinema em Hollywood, diretores muitas vezes eram vistos como funcionários dos estúdios, né? Eles não eram, uau, esses artistas autorais, não, eles eram pessoas que estavam lá trabalhando para o estúdio para executar a visão do estúdio. Essa era a visão que se tinha de cineastas, né? Mas depois, várias décadas depois, lá para os anos 50, 60, você começou a ter críticos franceses que começaram a defender essa política dos autores, que defende que esses cineastas não eram meros funcionários que estavam executando a visão dos estúdios. Não, eles defendiam que esses cineastas eram artistas e autores, tal qual o autor de um livro ou um pintor, né? Você tem a autoria desses artistas, os cineastas, os diretores seriam a mesma coisa, só que no cinema. Trazendo as visões de mundo deles, as visões políticas, suas sensibilidades estéticas, suas assinaturas técnicas e por aí vai. E isso revolucionou o jeito como a gente fala de cineastas, né? Porque a gente começou a, de fato, valorizar eles como esses autores mesmos. E aí a gente tem, né, décadas e décadas de cineastas sendo apreciados pelas suas visões únicas e pelas suas assinaturas e como eles fazem cinema de um jeito particular. Mas, ao mesmo tempo, muita gente critica a ideia de que o autor de um filme é o diretor. Por quê? Porque o cinema é uma arte colaborativa, não é que nem um livro, né, que você tem um escritor que escreve o livro e pronto, ele é o autor. Ou então um pintor que fez um quadro, né? Não, um filme você precisa de dezenas, centenas de pessoas, milhares de pessoas envolvidas para criar aquela obra, né? Por conta do trabalho dos diferentes departamentos. Então, se é assim, como falar que uma pessoa é o autor do filme, sendo que todas essas pessoas estão colaborando? E nessa colaboração entra o que o Régio do Rodízio falou, né? Às vezes você tem um diretor que acolhe uma sugestão de um diretor de fotografia, de cenografia, então aquilo não foi uma ideia dele necessariamente, que originou da cabeça dele. Então, como dizer que ele é o autor do filme se todas as ideias dos filmes não saíram todas da cabeça dele? E como é que eu enxergo essa questão toda? Bom, eu acredito que sim, os cineastas, os diretores são os autores dos filmes. Mas quando eu digo isso, eu não estou querendo apagar as contribuições de todas as outras pessoas que estiveram no filme, né? Os roteiristas, as pessoas do departamento de arte, diretores de fotografia, maquiagem, cabelo. Eu não quero apagar ou ignorar as contribuições dessas pessoas. Porque a questão é que a autoria no cinema é essencialmente diferente da autoria no livro ou na pintura. Por exemplo, tem a Greta Gerwig fazendo Barbie, e aí vem o Rodrigo Prieto, o diretor de fotografia, e ele sugere de fazer uma iluminação que pegue todas as personagens só de costas para deixar elas, né, com esse contorno e tudo mais. Se isso foi uma ideia do Rodrigo Prieto, não da Greta Gerwig, beleza, mas a Greta Gerwig é a diretora, é ela que comanda, então é ela quem vai dar a palavra final de dizer sim, é isso que a gente vai fazer ou não. Então, a autoria do diretor está muito também nesse poder de decidir o que vai estar ou não na obra final. Se o filme está com aquela direção de arte, se está com aquele estilo de montagem, se está com aquele tipo de trilha sonora, foi ele quem decidiu dar o aval e deu a orientação para esses departamentos, né? Os departamentos não vão fazer um negócio aqui, a cenografia, eu falo, vou fazer aqui desse jeito porque eu acho que isso é melhor. Não. O trabalho do diretor de fotografia, o trabalho do diretor de sonografia é estar em diálogo com o diretor para traduzir a visão que o diretor quer.
trazer para a obra, entendeu? E aí o trabalho do diretor, o desafio da direção é olhar para todos esses departamentos, todos esses elementos e combinar aquilo de uma forma coesa artisticamente. Então, se é o diretor que vai coordenar isso tudo para juntar e fazer algo coeso, ele é o autor do filme. Então é isso, quando eu falo de autoria no cinema, para mim é partindo de uma posição que a gente tem que entender que a autoria no cinema é fundamentalmente diferente da autoria nas outras artes por conta das particularidades dessa arte. E aí a gente pode celebrar as assinaturas e a autoria de diretores, mas também sem ignorar ou esquecer todas as contribuições de todos os outros artistas e profissionais que estiveram envolvidos naquela obra. Guaxinim 2390. Qual foi o filme que te deu o maior encanto visual utilizando apenas efeitos práticos ao invés de efeitos digitais? Tem 2 títulos que me vêm à mente. O primeiro deles é Labirinto, do Jim Henson com o David Bowie e a Jennifer Connelly, que eu vi quando eu estava no comecinho da adolescência e eu lembro que eu fiquei completamente deslumbrado porque eles conseguem criar um mundo de fantasia sombrio muito concreto, você realmente se sente naquele lugar, você sente que os personagens estão ali, é tudo muito real, apesar de ser irreal, né? E é tudo com uma direção de arte, uma cenografia maravilhosa, os bonecos, né, os animatrônicos, os fantoches, os figurinos, tudo faz aquilo ganhar uma vida muito convincente mesmo, e eu lembro de ficar deslumbrado com aquilo. E muitos anos depois, quando eu comecei a ver filmes de terror, teve outro filme que me encantou com seus efeitos práticos também, que é O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Os efeitos práticos e a maquiagem feita pelo Rob Bottin são um negócio assombroso, assim, até hoje eu acho que é inigualável o que esse filme fez com efeitos práticos no terror, porque eles realmente criam criaturas e monstros e seres humanos deformados pelo alienígena de um jeito tão impressionante, tão aterrador, que realmente parece tudo muito real e pra mim talvez então seja inigualável esse tipo de trabalho de efeito prático em filmes de terror até hoje. The Sun Goes Down. O que você acha que Hollywood pode aprender com a onda coreana? Fora do eixo de músicas, o que você acha que os doramas e os filmes conseguem fazer de interessante e de influência para a próxima geração de cinéfilos e no mercado hollywoodiano como um todo? Olha, eu vou ser sincero, eu não vi muitos doramas, são pouquíssimas séries coreanas que assisti na vida, então eu não consigo falar especificamente dessas séries, mas de uma forma geral, eu não sei se Hollywood teria muito o que aprender com essas produções da Coreia do Sul, porque é uma indústria super estabilizada, tradicional e que já tem suas formas de narrar suas coisas, e muito do que faz essas produções coreanas conquistarem o mundo vem de coisas muito particulares da cultura da Coreia do Sul, né? Seja a história deles, seja a mitologia que eles gostam de trazer, sejam os hábitos culturais contemporâneos que a gente vê em coisas do dia a dia. Então são coisas que meio que são intransponíveis para Hollywood, por conta simplesmente da questão cultural. Então eu não sei se dá para Hollywood aprender tanta coisa assim com essas produções, mas e também em termos de mercado. Mas sabe quem pode aprender muito com a Coreia do Sul? O Brasil. Porque para quem ainda não sabe, toda essa força da indústria de cultura pop da Coreia do Sul foi fruto de uma ação governamental, de uma política do governo de olhar assim, ok, se a gente quer que a Coreia do Sul tenha muita influência internacionalmente, a gente tem que investir na nossa cultura pop também, para exportar esses produtos de cultura pop. Então eles fizeram toda uma política de incentivo enorme à indústria cultural, seja na música, no audiovisual, em outras áreas, né? E o resultado tá aí. Algumas décadas depois, a Coreia do Sul realmente explodindo no mundo com suas produções. E, poxa, imagina se a gente tivesse a mesma coisa aqui no Brasil. Imagina um estado que realmente injetasse muita grana e muito incentivo nessa indústria de cultura daqui do Brasil, e não só ajudasse a financiar as obras, mas também com outras políticas importantes, né, como, por exemplo, cotas de salas de cinema para que nossas produções tivessem uma certa proteção nas salas de cinema e evitar esses cenários que a gente tem vivido nos últimos anos em que as produções hollywoodianas vêm e inundam as nossas salas de cinema e muitas produções brasileiras ficam com umas migalhas, né? E aí acabam não tendo o mesmo alcance, o mesmo público. Então, é esse tipo de incentivo que pode fazer com que a gente com que o audiovisual brasileiro pudesse explodir, não
de imediato, mas esse é um trabalho de médio a longo prazo, né, como a gente viu com a Coreia do Sul. Então, sei lá, eu acho que a gente poderia talvez aprender com essas políticas públicas mesmo de grande incentivo à nossa produção cultural numa escala muito maior do que a gente tem hoje em dia. Eu acho que seria incrível. E falando em cultura brasileira e influência internacional, a gente tem essa próxima pergunta aqui. Gustavo Nascimento. Você acha que é importante o Brasil ganhar um Oscar um dia? Olha, talvez mais importante do que ganhar um Oscar um dia, eu acho que seria mais importante o Brasil ganhar vários Oscars, né, ao longo de alguns anos, porque eu acho que isso poderia fazer mais diferença para nossa reputação no cenário internacional. Porque beleza, ganhou um Oscar, massa, mas se aquilo nunca se repetir nos próximos, sei lá, 20, 30 anos, o mundo pode esquecer, digamos assim, que a gente tem uma produção forte e de obras maravilhosas do cinema. Não que a gente precise de um Oscar para comprovar isso, né? Porque Oscar não é necessariamente uau, pronto, é isso que tá valendo no mundo do cinema. Não, a gente não precisa de um Oscar para comprovar que a gente tem bons filmes, mas é inegável que o Oscar é sim uma baita de uma vitrine para o mundo todo. Então, se o Brasil começasse a marcar presença forte no Oscar ano após ano, sendo indicado nas principais categorias, levando prêmios nas principais categorias, é um jeito maior do público internacional, o mundo que tá vendo essa cerimônia, né? Olha só, o Brasil tá forte, né? Olha só, o Brasil tá forte. E ajuda a espalhar mais a influência do nosso cinema pro cenário internacional. Então eu acho que talvez por isso que eu digo que seria mais importante o Brasil ganhar vários Oscars do que só um. E ainda no tema de premiações, vamos para essa próxima pergunta aqui. Alan6300. Até que ponto festivais como Cannes ou Veneza são parâmetros reais de qualidade? Eu acho que podem sim ser bons parâmetros, especialmente comparado com o Oscar, que é muito mais voltado para a produção hollywoodiana, né? Ele tem sim filmes estrangeiros, mas ele é predominantemente para falar de Hollywood. Mas esses festivais internacionais são mais voltados para obras do mundo inteiro, né? Então eles conseguem pegar uma gama muito variada de vozes, de artistas e de propostas de histórias e narrativas, então eu acho que só por isso já acaba sendo bem valioso, né? Você tem um parâmetro de variedade para mostrar que existe todo um mundo de obras incríveis para além de Hollywood. E eu não acho necessariamente que os vencedores dos prêmios principais desses festivais são os melhores, né? Por exemplo, já faz alguns anos que os filmes que venceram a Palma de Ouro são filmes que, no final das contas, eu não gostei tanto assim. Mas, se a gente para olhar o restante dos indicados, né, os outros filmes concorrendo nas mostras principais, e a gente assistir a esses filmes, a gente pode encontrar, sim, filmes maravilhosos que talvez até merecessem mais levar o prêmio do que o que levou. Então eu acho que esse trabalho de curadoria que os festivais fazem é muito valioso. Então se a sua dúvida é se vale a pena ter esses festivais como uma espécie de guia, né, para onde você deve olhar nas produções contemporâneas, eu acho que é muito válido sim, mas não vale a pena se ater somente a quem vence o prêmio principal. Eu acho muito mais legal você ver os outros filmes, né, e explorar essas obras, porque aí sim você vai ver que tem muita coisa incrível sendo produzida hoje e que você talvez nem conhecesse. Robson Lima pergunta: se você não fizesse o que você faz hoje, o que você faria? Confuso, mas dá pra entender, eu espero. Sim, deu pra entender exatamente do que você tá falando. E eu acho que se eu não fizesse isso aqui, né, o meu trabalho com Entre Planos aqui na internet, eu acho que eu teria ido talvez pro lado da tecnologia, porque eu sou fascinado com tecnologia. Quando eu trabalhei em redação de jornal, eu era repórter da editoria de tecnologia, porque eu adoro cobrir esse setor, né? As novidades de aparelhos eletrônicos e inovações científicas, os produtos que a gente usa no dia a dia, eu adoro isso. Então, sei lá, já teve vezes recentemente que eu fiquei fantasiando, né? Ah, e se eu tivesse ido pro lado da tecnologia? Às vezes eu acho que talvez eu poderia ter ido pro lado da programação. Eu não entendo nada de programação, mas eu acho programação fascinante, né? Eu brinco dizendo que programadores às vezes parecem ter um superpoder. Então eu acho que talvez eu teria gostado de ir no caminho da programação. Ou então, se eu acabasse indo também ainda pro lado da criação de conteúdo na internet, eu poderia ter sido, quem sabe, um youtuber não de cinema, mas um youtuber de tecnologia, né? Até porque eu gosto muito de acompanhar canais de tecnologia aqui no YouTube, então talvez teria sido um outro caminho que eu poderia ter seguido. Mas a verdade é que eu adoro o caminho que eu escolhi, eu tô muito seguro e feliz com as decisões profissionais que eu tomei e que me trouxeram pra cá, né? Porque aí eu posso realmente exercer essa paixão que é falar sobre cinema todas as semanas e ter contato com vocês, que são um público maravilhoso. Eu adoro poder ter essa troca. Então, ainda bem que eu faço o que eu faço hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que me mandou perguntas. Eu me diverti demais lendo todas elas e respondendo várias aqui nesse vídeo hoje.
E lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar a gente também todos os meses, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, tem grupo fechado, lives exclusivas e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte da nossa comunidade de apoiadores, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.